aspecto justamente do multiculturalismo como impossibilidade a partir de uma impossibilidade linguística. Não sei se eu estou traindo a sua construção, a sua glosa do filme. Né? Quer dizer, não é possível resgatar um sentido menos impróprio de multiculturalismo, a não ser por uma opção interpretativa política da linguagem, se eu bem entendi. Era uma dúvida justamente se esse raciocínio, não é? Muito interessante pelas imagens. Aliás, havia uma sincronia extraordinária entre a sua fala e as imagens que escorriam. Não sei se foi acaso ou é arte, mas funcionou. Foi por acaso, mas é sortuda, então. Mas essa questão, portanto, quer dizer, do esforço político da linguagem, mas que não produz nenhuma possibilidade depois de compreensão, não é, dentro da babel linguística. Não sei se então essa impossibilidade do multiculturalismo perante perguntar uma possibilidade que a linguagem favorece de comunicação. Era uma dúvida minha sobre a minha interpretação da sua fala. Para o professor Héctor, a pergunta é lateral à sua apresentação, mas surge por esse fato que a construção do nacional, justamente a partir dessa tentativa de tornar o dois, o plural, que surge numa época, digamos, pré-nacional, encontra depois uma fase importantíssima da história cultural desse país, a partir das obras pós-moderna e moderna que citou, um elemento fundamental para encontrar na falta justamente a possibilidade política de construir uma comunidade baseada na natureza. A pergunta, e portanto reformulando também de certo modo o sentido de multiculturalismo, a pergunta, Héctor, é se essa incompletude da nação, que ocorre por vários fatores, que são históricos, são culturais, são relacionados àquele macroconceito que nós poderíamos definir a condição periférica do Brasil no momento da formação da sua nação. Então, se essa incompletude, paradoxalmente, num contexto pós-nacional, torna o fragmentarismo desta formação uma paradoxal força, num contexto atual, onde há uma reconfiguração das forças, e onde o tema de uma força que justamente impõe uma revisão de um conceito comunitário a partir não de uma ideologia, mas de uma impotência da ideia de comunidade, reestrutura o pensamento também comunitário. Obrigado. Muito obrigada, Roberto, pela sua pergunta complexa. Estamos em presença, neste caso, da relação de uma pessoa com uma cultura que não é a cultura original dela, mas que corresponde a um desejo que não tem determinações finalísticas. É uma criança atraída pelo estranho, uma criança atraída pelo longínquo. São experiências infantis comuns, podem não dirigir-se à China, mas são comuns como experiências. Aqui esta dirige-se à China. A asma é mais do que uma imagem, é um problema fisiológico, é um corpo, e é um problema fisiológico que tem consequências perceptivas e respiratórias,
que essas consequências perceptivas tenham efeitos, por exemplo, no modo como eu vi a paisagem chinesa, a paisagem chinesa em camadas. Há umas certas passagens em que nós não percebemos se é alucinação, se é a paisagem que qualquer um podia ver. Portanto, há uma espécie de simbiose entre, digamos, a dinâmica fisiológica, estética, existencial e também política, mas já vamos à política, por agora ainda não, do cineasta e a China. A questão política aparece desde o início na obra de Oris Evans, porque ele filmou todas as espécies de lutas e combates que se travaram no século XX, podemos dizer, entre opressores e oprimidos, ou entre revoltosos, rebeldes e dominadores. Foram escolhas que ele fez constantemente. Por exemplo, ele mostra aqui um filme, no meio de uma história de vento, da invasão da China pelo Japão, e toma partido da China. Também filmou a Guerra Civil em Espanha, etc. Mas o elemento político, que é o elemento que passa forçosamente pelo logos, como os gregos compreenderam tão bem, mas para um grego tão arcaico como Ulisses, o que distinguia os seres humanos de outros seres quaisquer eram duas coisas: era não se comerem uns aos outros e poderem reunir-se e discutir entre si. Esse elemento, o logos, é político desde a origem. E depois a relação com o oracular, com o Apolo, também tem elementos políticos fortíssimos. Mas é muito interessante que neste filme o elemento político, que é nítido naquela paródia que ele faz à reunião partidária com os camponeses, o elemento, entre aspas, libertário do camponês aparece por intermédio de uma figura mítica que é muito anterior à Revolução. Isso é muito interessante que aconteça. E aí o logos aparece através do movimento, de arrancar uma ficha a uma tomada. A palavra é originariamente política, mas é pré-originariamente fisiológica. Como dizer, ai, oh, ui, gemer, de dor, de prazer, de gritar de dor, emitir um som de compaixão que não chega a ter significação nenhuma, não há a relação significante-significado, é completamente posterior. Isso aparece em todos os momentos em que o vento se manifesta sem palavra na natureza. Mas também a maravilha é quando o vento é, por assim dizer, domesticado pelo logos e diz: eu sou o Mistral, mas é muito interessante que o vento apresenta-se sempre como um fator de sofrimento. E o vento é fator de sofrimento porque ele também é um ato de sofrimento. Por exemplo, no vento chinês, o vento que faz sofrer também sofre. E, por exemplo, Joachim Defern, eu sou o fã de O Diabo da Idade Média Gótica, mas também Je suis Mistral, celui de vent que Van Gogh a essayé de peindre, mas não conseguiu. Esta espécie de escorregadela, esta espécie de caráter fugaz, violento ou doce, mas aparece mais de uma forma violenta. A captura, quer seja pictórica, quer seja fílmica, quer seja do logos, é um dos aspectos mais poderosos deste filme e mostra para mim que a arte, podendo ser sempre lida historicamente e politicamente, tem
uma resistência a essa leitura que vai ter, talvez, com aquilo que Goethe e também os gregos chamavam a natureza, talvez, eu digo talvez, porque nós não sabemos muito bem o que dizemos quando falamos de natureza, é só por causa disso. Obrigada pela pergunta. Bom, eu queria apenas acrescentar que, na verdade, a ideia do vento, do sopro, tem a ver com, no âmbito da filosofia grega, depois da teogonia cristã, com a ideia de inspiração. Exatamente. Com mania. Com a mania. Então, esse elemento que eu acho que é muito forte, não é? Aquilo que eu vi do filme. É muito forte. Essa ideia de esse elemento do entusiasmo, esse elemento da inspiração, justamente como falta de ar. Então, essa ideia de procurar o ar para realizar uma obra de arte. Não sei, esse é apenas um comentário. Né? Quanto à pergunta do Roberto, eu acho que na verdade, eu não tentei, digamos, desenhar a cultura brasileira como uma cultura incompleta. Por isso não, porque se a cultura brasileira é incompleta, qualquer cultura é. Não tem dúvida nenhuma. Então não é. A ideia da nação, por superação. A ideia de nação. Bom, eu acho que nesse sentido, tirando todos os mitos nacionais, tirando a ideia de nação, se for possível, toda a ideia de nacionalismo, então toda nação, na verdade, não é uma nação por subtração. Então, eu acho que nesse sentido, o caso brasileiro não é diferente dos casos europeus, do caso norte-americano. Por exemplo, ninguém apontou para esse elemento de mistificação que existe lá. A palavra é pluribus unum. E, na verdade, é uma tentativa de forjar aquele o sentido originário do latim, que é uma entre as duas. Não sei, Cícero não quer